Estamos de volta com a nossa transmissão do Tecnopuc Experience 2025. Seja bem-vindo, você que está chegando. Que bom você que ficou aqui com a gente. Um oi especial para as pessoas que estão nos assistindo aqui de dentro do Tecnopuc. Vamos seguir com o nosso conteúdo aqui exclusivo e especial para você que pode nos acompanhar de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Hoje nós estamos com uma programação ao vivo que traduz as 6 trilhas de conhecimento que orientaram, né, o nosso evento deste ano. E agora o nosso papo vai ser sobre ciência ao mercado. Como transformar ciência em negócios. Para isso, estou recebendo 2 convidados muito especiais. O Rafael Ribeiro Madic, que é vice-presidente de novos negócios da R2 Pharma, empresa que atua no segmento de material radioativo. Farmacêutico de formação, ele se especializou em medicina nuclear, produzindo radiofármacos injetados que transportam radiação para órgãos de estudo, auxiliando no diagnóstico e tratamento de lesões. Hoje, o grupo tem um posicionamento super importante no mercado de medicina nuclear no Brasil. Muito obrigado pela tua presença. E também temos uma visita de longe, o professor Altigran Soares da Silva, que é professor na Universidade Federal do Amazonas, professor titular do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas, atua como pesquisador e orientador dos níveis de graduação, mestrado e doutorado, é doutor em Ciência da Computação pelo UFMG e tem como principal área de pesquisa a gestão de dados. Já coordenou e participou de dezenas de projetos de pesquisa, atuando em mais de 150 publicações científicas. Muito obrigado pela sua presença. Hoje o Rio Grande do Sul lhe recebeu com chuva, infelizmente. A gente estava prevendo um dia de sol, mas o senhor, já estávamos conversando anteriormente, o senhor já me disse que gosta daqui, que vem bastante para cá, que espero que essa chuva não lhe espante e o senhor volte bastante. Chuva é minha casa, eu moro na chuva. Ah, pois é, então está acostumado. Estou muito acostumado. Que bom. Obrigado, Rafael, pelo convite. Professor, é o seguinte, começando a falar com o senhor sobre esse nosso assunto, o senhor sabe que nós temos aqui na PUC um programa chamado Programa Hangar, né? Que é justamente um programa dedicado a traduzir essas pesquisas de mestrado e doutorado para negócios, né? Para o empreendedorismo. O Pitch Day desse programa foi inclusive ontem. Quem quiser saber mais sobre os vencedores da edição desse ano pode acessar o nosso site, o Tecnopuc, que vai ficar sabendo de todos os detalhes. Mas então, nós estamos numa semana falando bastante, né, sobre essa questão da pós-graduação, da ciência. E eu queria começar ouvindo o senhor sobre o que falta ainda, o que nós temos de bom. A gente viu no programa Hangar um exemplo ótimo aqui da nossa universidade, que inclusive esse ano abriu as portas para outras universidades, ótimos exemplos. A gente vê que a gente tem muita coisa boa, muitos talentos, muitas ideias, mas o que falta ainda para que a gente possa explorar mais a ciência e transformá-la mais em negócios? Bom, você vai ter que me parar em algum momento, porque essa conversa é longa, claro. Então eu vou tentar me conter aqui, mas tem muita coisa para falar. Bom, primeiro de tudo, eu conheço bastante aqui o Tecnopuc, estive visitando aqui algumas vezes, acho que a estrutura que vocês têm e esse programa Hangar são coisas que realmente são muito importantes para a gente fazer as coisas acontecerem. Primeiro de tudo, eu queria dizer o seguinte, é necessário que a gente, nas universidades, se envolva no processo de inovação que acontece no país e na sociedade. Isso é nosso dever, isso não é uma coisa que a gente faz porque é interessante, porque é bonitinho, mas porque essa é a nossa obrigação. E mais recentemente a gente teve o Prêmio Nobel de Economia desse ano, mostrou um estudo onde ele mostrou por vários dados, ele mostra que o desenvolvimento dos países está intimamente ligado com a capacidade de fazer inovação. E mostra claramente que essa precisa ser uma decisão do país de desenvolver inovação para as empresas, né? A gente está acostumado a ver, por exemplo, políticas de incentivo fiscal para isso, mas isso é um ótimo começo, mas isso não é suficiente. É preciso que as empresas entendam que inovar é a maneira de permanecer no mercado competitivo ao longo do tempo, né? Porque senão as coisas não acontecem. Então eu poderia dizer que eu acho que se tem uma coisa que precisa realmente mudar, as empresas precisam entender isso. E não sou eu que estou falando isso. Isso, 2 dias atrás, um consultor de inovação da Fiesp falou isso num artigo na Folha de São Paulo.
Então, essa é uma coisa que eu concordo absolutamente, mas não sou eu como professor que estou falando. Não é uma causa minha somente, né? Há uma pessoa que dá consultoria para as indústrias, para a principal federação de indústria do país, falou a mesma coisa, né? Então, a gente pode ter os nossos programas, como tem o Hangar, como outras universidades têm seus programas, nós podemos ter os parques tecnológicos, podemos ter as pessoas interessadas em fazer, mas se as empresas não se apoderarem disso e não se utilizarem desses resultados, muito dificilmente a gente vai conseguir fazer isso entrar no processo de melhoria enfim, da sociedade brasileira com relação ao seu desenvolvimento econômico e social. Claro. É absolutamente crucial e não sou eu que estou falando isso. Gente muito mais capacitada do que eu está falando isso o tempo todo e acho que a gente precisa entender isso como país. Bom, agora trazendo para o outro lado do balcão, o Rafael, a trajetória dele começou na pesquisa e hoje ele está à frente de uma empresa que domina grande parte desse setor de medicina nuclear no Brasil. Quando que tu enxergou essa oportunidade de transformar a ciência em um negócio que se tornou tão grande, tão dominante? Bom, obrigado pelo convite, Rafael, também. Prazer, professor, estarmos juntos. O início começou quando eu trabalhava na Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu trabalhava no departamento de Bioquímica fazendo pesquisa para memória, focada em memória com modelos animais. Então a gente tinha que pegar e extrair gangliosídeos de ratos de 7 dias e ver o metabolismo com ratos que tinham uma questão de um episódio isquêmico, etc. E ali eu tinha que trabalhar com material radioativo. Eu tinha que incubar aquele tecido com material radioativo para ver o metabolismo. E ali eu tomei conhecimento, fui fazer uma disciplina chamada Metodologia de Radioisótopos. Era uma disciplina opcional na Federal do Rio Grande do Sul. Eu era o único aluno. Nossa. Tanto que eu fazia as aulas, eu fazia na casa do professor Eloy Júlio Garcia, que foi meu pai profissional, na casa dele, porque não tinha por que nem ir para o campus da Federal. E ali eu conheci, então, o mundo da radiofarmácia. Então, radiofarmácia é o mundo que tu acaba produzindo medicamentos radioativos para serem aplicados no diagnóstico, no tratamento de enfermidades. Então, ali que eu conheci. E aí, quando eu fui ver o que era radiofarmácia no Brasil, e principalmente medicina nuclear, eu vi que praticamente não existiam profissionais farmacêuticos trabalhando em radiofarmácia. Não existia um arcabouço regulatório muito bem estabelecido em radiofarmácia e tinha uma série de oportunidades, certo? De manhã eu trabalhava numa área muito consolidada na indústria farmacêutica, que é a parte de parenteral e quimioterapia, e aí eu decidi, não, aqui tem um nicho interessante. Entrei de cabeça nesse estudo de radiofarmácia, fez parte da minha formação, inclusive fora do Brasil, e aí eu vi que a oportunidade era muito grande, certo? Era um oceano completamente azul. Então, o meu trabalho de conclusão de curso foi com radiofármacos. Na verdade, inclusive, foi uma dificuldade, porque a banca que iria avaliar o trabalho não conhecia a tecnologia, então foi difícil achar, inclusive tive que trazer um professor do Fundão, no Rio de Janeiro, para poder vir para cá. E ali me despertou. Comecei a trabalhar como farmacêutico dentro dos serviços de medicina nuclear, preparando os famosos radiofármacos para fazer os exames de cintilografia, os demais exames de tratamento de tumor de tireoide. E, nesse meio tempo, entendendo um pouco da cadeia de suprimento. E não existia nenhuma indústria brasileira privada desenvolvendo e fabricando. Nós temos um excelente instituto no Brasil, que é o IPEM, que é o Instituto de Pesquisa Energética Nuclear, sediada dentro da USP, que é um berço de inovação e também um papel importante de produção, mas não existia um player privado. E isso foi bacana porque aí eu fui fazer um curso chamado Empretec, que é um curso de empreendedorismo, achando que depois de 3 dias de Empretec eu virei um empreendedor. Né? Não sabia nem o que era plano de negócio, mas fiz um plano de negócio, consegui sensibilizar um investidor anjo e foi muito a oportunidade. Conhecimento, conhecer um investidor anjo, que na época era meu chefe, na medicina nuclear da Santa Casa, e o nascimento do Tecnopuc. Então nós entramos aqui no Tecnopuc em 2003. Foi a segunda empresa a entrar no Tecnopuc como incubada, certo? Para implementar, então, um primeiro laboratório para desenvolvimento e produção de kits liofilizados, até porque na época não tinha, era monopólio do Estado a produção e comercialização de radioisótopos para fins medicinais. Então eu poderia trabalhar só nas moléculas liofilizadas não radioativas. E dali que nasceu, né, o relacionamento nosso com o Tecnopuc. A empresa, volto a dizer, eu tinha conhecimento técnico, não sabia o que era um DRE, não sabia o que era um plano de negócio.
E aí eu nasci junto desse ambiente do Tecnopuc, como incubada. Depois eu tive eu acabei entendendo um ponto importante, né? Eu deveria ser... Minha agenda seria radiofarmacêutico, pesquisador e produzindo radiofármacos, ou começar a cuidar mais do negócio e desenvolver profissionais biomédicos, farmacêuticos e físicos para realmente ser os donos do conhecimento e eu apoiar eles. Não dá para ser empreendedor e não dá para ser pesquisador e estar dentro do laboratório. Claro, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí eu foquei mais no desenvolvimento, no escalar a companhia. Tive alguns degraus muito importantes na minha vida como empreendedor com o próprio Fundo Criatec. Né? O Fundo Criatec 1 investiu na nossa empresa em 2010 para 2011. E foi muito bom porque a gente fala muito de investimento, mas a gente não... Eu sempre digo, né? O empreendedor tem que entender o seguinte, o dinheiro é importante, mas dinheiro, se saber aonde alocar, claro, e não tendo um plano de negócio, ele se torna um mal em vez de um bem. Então eu tive muito aprendizado com o Fundo Criatec sobre governança, boas práticas, sobre gestão de empresas. E aí sim, de lá para cá nós tivemos inúmeras rodadas de investimento. O foco nosso como você me falou, né, Rafael, o relacionamento, a indústria tem que saber falar com a academia, claro, e a academia tem que saber dialogar com a indústria. Então eu acho que o Brasil está começando a criar essa maturidade da indústria. É importante fazer pesquisa, artigo científico, pesquisa básica, vital. Sim. Não existe pesquisa aplicada sem pesquisa básica. Mas, ao mesmo tempo, a gente está começando a ver que a própria academia está começando a entender o mindset da indústria e a indústria da mesma forma. Você tem que sair de dentro dos seus negócios e laboratórios e interagir com professores. E isso é uma coisa boa que eu vejo no Tecnopuc, né? Eles tiram o empreendedor e tiram o professor da zona de conforto e dizem, vamos conversar juntos? Claro. Porque inovação, o Brasil tem potencial de inovação, certo? Muitas vezes eu olho inovação trazendo biotechs dos Estados Unidos, da Europa, para licenciar produtos no Brasil, mas tem oportunidade aqui dentro. E talentos aqui também, né? Talentos. E por último só, o ecossistema tem que estar preparado. Não adianta ter academia, não adianta ter indústria, o marco regulatório tem que ajudar, o marco, as demais questões fiscais, de incentivo tem que ajudar. Hoje eu vejo o Brasil, no meu setor, um país já muito bem preparado do ponto de vista de marcos regulatórios. Não existe investimento sem ter um marco regulatório confiável. Então hoje a Anvisa tem um papel estabelecer os marcos muito bem. O Brasil faz parte do PIX, que é um tratado internacional. Nós somos também auditados e inspecionados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. E hoje, olhando o Brasil, hoje está dentro dos referências em termos de marco regulatório no mundo, certo? E isso ajuda porque o meu investidor, ele olha para a inovação, ele olha para o poder de mercado, mas ele olha para a segurança no investimento, certo? Então, mais ou menos é isso que... Que legal. É muito bom ouvir a tua história e ver um exemplo prático de como um ecossistema como o Tecnopuc pode transformar, realmente, ajudar a impulsionar negócios, né? E como essas conexões e toda essa preparação que a gente disponibiliza aqui para os nossos empreendedores realmente resulta em bons resultados, né? Em coisas práticas e que escalam aí o Brasil afora. Professor, ainda nessa lógica de a indústria começar a falar com a ciência, esse diálogo, como que existe essa conciliação do ritmo acelerado do mercado, que precisa dar resultado, que precisa dar lucro, para o tempo da ciência? O tempo da pesquisa, que muitas vezes demora, que muitas vezes demanda custos e, enfim, muitas questões. Como fazer o mercado entender que esse tempo não é uma perda de tempo, mas um investimento para o futuro? Essa é uma questão muito importante, né? Acho que essa pergunta podia ser para o Rafael, né? Que acho que fez o arco completo. E eu acho que existe as pessoas dizem assim, tem duas rodas que movem a bicicleta da inovação. Uma é as novas descobertas e outra é a necessidade do mercado. Essas duas coisas é que movem, tem até uma figurinha aqui, né, que tem uma bicicletinha que tem essas duas rodas. E dependendo da situação, uma coisa é mais, digamos, é a roda de trás, né? É o que move a coisa e a outra direciona. Então, no meu caso, por exemplo, eu decidi que um pouco por causa da minha formação, decidi que como professor, né, daria também para ser empreendedor. Então, todos os meus negócios saíram
4 negócios de sucesso, Exato. felizmente, saíram dessa... E que foram adquiridos por grandes Por empresas, grandes empresas, né? Por Google. Mas o ponto aqui, Rafael, é que isso não é uma coisa assim extraordinária, porque em várias sociedades ao redor do mundo, professores fazem isso, e isso é necessário. Se você pegar, provavelmente, as 10 maiores empresas do mundo, elas saíram desse tipo de arranjo, né? O Google saiu de dentro de universidade, por exemplo, entre várias outras. Meta saiu de dentro de universidade. E eram mercados que nem existiam antes. Não era assim, alguma empresa olhou assim, putz, a gente devia fazer um buscador. Isso não aconteceu desse jeito. Na realidade, esse negócio e esse mercado veio junto com a empresa que criou ele. Né? Porque uma inovação muito disruptiva, que a gente está vendo agora na história de inteligência artificial, é a mesma coisa. Então, é importante ter demandas da indústria, sim, é importante ter demanda da indústria, mas às vezes indústrias novas são criadas a partir do conhecimento científico. Né? Acho que um pouco o Rafael fez isso também. Né? Na área de computação tem um montão de exemplos. Isso que eu ia montão perguntar. de exemplos. O que diferencia uma startup que tem, agora já falando mais à frente, né, falando do sucesso, uma startup que dá certo, que é comprada por uma grande empresa, um unicórnio, de outras que ficam pelo caminho? É esse olhar atento ao mercado que o Rafael teve e que o senhor está comentando agora, esse olhar atento à indústria, o que necessita? Então, eu acho que, não sei se o Rafael vai concordar comigo, uma das coisas mais difíceis numa empresa é você achar o seu mercado. Você entender o que as pessoas estão precisando e ter a solução que vai resolver aquele problema. Né? Muitas vezes a gente, professores, né, tem aquela musiquinha que a gente fica mais encantado com a rede do que com o mar. Porque a gente acha tão bacana aquele negócio que a gente fez, que não importa se alguém quer usar ou não. Aquilo é bonito, dá trabalho, eu consegui fazer, mas eu não sei se alguém vai usar aquilo para alguma coisa. Então a gente precisa, às vezes, se desprender um pouco, né? E olhar para as necessidades da sociedade. Não estou falando nem exatamente de mercado, mas da sociedade, entender assim, bom, existe um problema aqui para ser resolvido, as pessoas precisam que isso seja resolvido, existe uma necessidade, eu consigo resolver, então consigo dar uma solução. Então esse olhar para a necessidade do desenvolvimento da sociedade, baseado nas necessidades da sociedade, é que deveria mover, eu acho, em grande parte o que a gente faz nas universidades. Principalmente no caso das universidades federais, que são financiadas com dinheiro público. Né? Obviamente é o mesmo caso da PUC, porque também, enfim, está inserida na sociedade, mas a sociedade precisa muito que a gente traga essas soluções. Né? Então não é só a gente formar aluno, não é só a gente escrever bons artigos, isso é super importante, mas também a gente desenvolver a sociedade de mais uma outra maneira, que é inspirando e trazendo e começando negócios inovadores. Então acho que isso é uma necessidade que a gente precisa suprir, não porque isso é uma coisa extraordinária, mas porque isso é feito em outros lugares do mundo e funciona muito bem. Então acho que esse papel cabe a gente, pesquisadores, não para todo mundo, não precisa todo mundo fazer isso, mas alguém precisa se envolver nisso, fazer, e principalmente inspirar alunos. Né? Vários alunos que se envolveram comigo nessas empresas que eu estou falando, hoje estão no mercado, são profissionais de excelência, estão fazendo muitas coisas interessantes, o que me orgulha muito, assim como me orgulha os artigos que eu escrevi ou os outros alunos que eu formei para fazer outras coisas, a gente que está em universidade, por exemplo. Acho que se a gente devotar um pouquinho do nosso esforço para isso também, acho que isso vai tem um potencial de fazer muita diferença na sociedade. Que legal. Essa questão que o senhor falou de achar um mercado, vocês acharam um mercado muito, muito relevante, assim, né? Mas é um mercado que é altamente técnico e regulado. Então, eu queria saber de ti como que vocês conseguem manter o ritmo de inovação, lançar novos produtos, são muitos produtos novos lançados, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, num mercado que tem tantas normas, né? Então, eu queria saber um pouquinho de ti, como é que é essa barreira, digamos assim, como é que vocês superam isso para trilhar o caminho da inovação? Bom, primeiro, achei extremamente importante a colocação do professor sobre olhar para a sociedade
entender o problema da sociedade, ou como é que tu vai resolver um problema específico da sociedade. E ser menos apaixonado pela tua tecnologia, pela rede. E olhar para tudo. E olhar para tudo. Eu vejo que muitas empresas, quando tu faz a pergunta, muitas empresas param no meio do caminho porque o empreendedor está mais apaixonado com a sua tecnologia do que olhar e como que a tecnologia vai impactar a sociedade. E muitas vezes não impacta. Outra coisa, até pode impactar, mas eu sempre digo, né? Eu aprendi uma coisa. Vai impactar sim ou não? E a pergunta 2, que aí vai te responder a questão da inovação. E como é que tu colhe? Quem vai pagar a conta? Impacta é uma coisa, a resposta importante. E quem paga a conta? Então não adianta eu só olhar para o paciente, eu tenho que provar que um novo medicamento, um novo radiofármaco vai ser impactante, vai ajudar o paciente no diagnóstico, no tratamento. Eu tenho que entender a mentalidade de olhar o oceano inteiro e ver como é que aquele tecnologia vai mudar a conduta terapêutica do paciente, ajudando ele a retornar para o mercado de trabalho, estar junto com a sua família e entender se tem alguma outra tecnologia que é mais barata e que pode resolver o mesmo problema ou gerar a mesma informação. Então, se eu não entender como o SUS pensa, como saúde suplementar pensa, não tem inovação. Porque quem vai pagar a conta no final do dia é a saúde suplementar ou o SUS. Então, esse é um primeiro ponto. Como criar um pipeline de moléculas com uma velocidade adequada? Primeiro, é isso que eu falei. Eu tenho que provar que gera impacto. Isso vai estar dentro de um plano de negócio. Existe dinheiro para bons planos de negócio. Isso é um ponto importante. Existe dinheiro. A dificuldade muitas vezes é tu ter um plano de negócio que tu consiga convencer um fundo de investimento, um player estratégico a investir na tua empresa, ou até mesmo os teus acionistas se convencerem de que aquilo é um bom investimento. Então, primeiro ponto, existe dinheiro. O que falta muitas vezes são planos de negócio e usar do conhecimento do ecossistema para te ajudar. Outra coisa, muitas vezes eu tenho que ter um entendimento. No início da companhia eu não tinha dinheiro para fazer um estudo clínico, um estudo pré-clínico, fase 1, fase 2, fase 3, certo? Um projeto de 6, 7 anos com milhões de reais de investimento. Eu não tinha condições. Na academia, as universidades brasileiras, até pouco tempo atrás, não tinham conhecimento em radiofarmácia e medicina nuclear. Eu não tinha nem corpo acadêmico conhecendo isso. Eu tenho aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Instituto do Cérebro, dentro da PUC, que é um centro de excelência em pesquisa. Mas até pouco tempo não tinha. Então, como é que eu pensei em achar inovação? Aí eu vou ter que bypassar o pré-clínico fase 1 e fase 2, que é muito caro, e direto para o fase 3 ou para o registro na Anvisa, através de como? De contratos de licenciamento com biotechs internacionais. Porque eles investiram milhões lá fora. Eu tenho aqui o mercado brasileiro com produção, capilaridade e conhecimento regulatório. E aí a gente começou a trazer inovação através de license agreement, pagamento de royalties, certo? Onde eu conseguia acelerar uma inovação de 10 anos em 3 anos e conseguindo colocar o produto no mercado e conseguir aprovação junto ao rol da ANS, por exemplo. Com isso, começou a escalar a inovação. Para ter uma ideia, a nossa empresa foi fundada em 2003, não estou falando aqui de muito tempo de companhia. Agora, em 2024, 2025, a gente começou a estar preparado para fazer inovação por conta própria, sem contar com parcerias internacionais. Porque é difícil, certo? Claro, é capital intensivo, é uma equipe qualificada. A gente fala muito de CAPEX, de investimento, tá? E quem é que toca esse projeto? Hoje, um grande gargalo da nossa companhia em termos de crescimento não é recurso financeiro ou equipamentos, ou marco regulatório, e sim gente capacitada para desenvolver um programa como esse. Mas, como eu te falei, tu tem que usar de algumas artifícios para poder acelerar. Uma delas é se relacionar com as grandes empresas internacionais que investem milhões, certo? Mas que não tem um parceiro no Brasil para trazer, implementar e escalar a inovação. Então a gente é muito mais, hoje eu digo que a R2 Pharma ela é muito mais uma plataforma radiofarmacêutica que se relaciona com grandes empresas internacionais trazendo inovação para o Brasil, certo? Oxalá que nós tenhamos em 2025, 2026 um primeiro inovação disruptiva, mas hoje é muito mais como uma plataforma parceira de players internacionais. Professor, isso tudo que o Rafael está falando é um conhecimento que precisa ser adquirido, que é complexo e que muitos empreendedores nem sabem disso, talvez, não imaginam que podem ter todas essas possibilidades. Daí entra o potencial dos ecossistemas de inovação, das conexões que
empresas, com players de governos internacionais podem, né, proporcionar. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância disso no Brasil hoje em dia, para que a gente possa escalar negócios, principalmente os vindos da ciência. Eu acho assim, nesse quesito específico de empreendedorismo de base tecnológica, você tem que juntar, e é isso difícil de fazer, né, um conhecimento profundo do ponto de vista científico e tecnológico, ou seja, as pessoas não nascem prontas para fazer isso, né, você não é inato, né, não é você, sei lá, ser um cozinheiro que tem jeito para cozinhar e tal. Você precisa de anos de treinamento e, ao mesmo tempo, você precisa ter esse preparo, que não é um preparo que você tem durante a sua formação técnica. Então, acho que os ecossistemas de inovação, eles preenchem essa lacuna. Ou seja, trazer para a pessoa que tem uma formação técnica importante a centelha inicial, onde se diz, olha, a gente vai ser... Existe uma carreira que você pode desenvolver a partir do seu preparo, que é esse da inovação com empresas de alta tecnologia. E eu acho que, sim, o ecossistema pronto para esse tipo de coisa é muito, muito importante, né? O Rafael desbravou isso aqui na PUC, né? No meu caso, isso aconteceu durante o meu doutorado, de forma, acho que bastante, quase que por acaso, né? Por acaso, os meus professores, na época do meu doutorado, tinham esse interesse, me convidaram para o projeto, eu não tinha a menor ideia do que isso poderia se tornar, e virou a espinha dorsal na minha carreira, mas eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Tinha um projeto bacana, eu vou fazer lá. E um belo dia eu disse, putz, mas cara, quer dizer que dá para fazer um negócio assim que 1 milhão de pessoas usa, o seu negócio que você fez? Que coisa bacana. Né? Então, a partir daí eu comecei a entender que não é dissociado, né, o teu preparo científico e o que você vai fazer com isso para o mercado não são coisas dissociadas. Gosto muito de falar de um conceito chamado o quadrante de Pasteur. É um livro que, se vocês puderem ler, do Peter Stocker, chama Quadrante de Pasteur, onde ele fala basicamente do Louis Pasteur, que foi o cara que criou a área de biotecnologia, de biologia, né? Descobriu os micro-organismos e, ao mesmo tempo, criou o processo da pasteurização, que é em escala industrial, tudo que a gente come hoje. Né? Ou seja, ele tornou um conhecimento científico original que ele produziu na academia num troço de escala mundial. Né? Então, o quadrante de Pasteur é esse lugar onde os pesquisadores que querem lidar com inovação vão estar sempre, né? Fazendo coisas cientificamente relevantes e tecnologicamente relevantes. Esse livro, que um dos meus professores dessa época me deu, esse livro absolutamente mudou minha maneira de ver as coisas. Eu me preparei o tempo todo para ser um pesquisador, para ficar dentro do laboratório a vida inteira e a partir dessa... Então, é isso que um ecossistema estruturado pode trazer em escala. Ou seja, essa centelha que nasceu em mim, que o Rafael passou por isso, né, que aconteceu comigo, eu posso dizer quase que por acaso, né, pode ser sistematizada, né, pode ser... isso não quer dizer também que só por causa disso as coisas vão funcionar. Claro. Não é verdade, né? Mas a chance de aumentar e de a gente ter isso numa escala mais interessante é muito maior. Então, os ecossistemas de inovação, nesse sentido, são a maneira da gente complementar a formação científica que a gente tem na academia para entender que aquilo pode ser estendido numa outra direção, numa outra dimensão. Ou até ressignificar um erro, né, da trajetória, né? Porque o erro também faz parte, né? Isso. Pode chegar lá. E, professor e Rafael, tudo isso que a gente falou tem uma trajetória, tem um começo. E esse começo é a universidade. Então, eu queria que vocês, a gente já está chegando daqui a pouquinho no final do nosso tempo, falassem um pouquinho sobre isso. Professor, começando, essa relação do aluno, da universidade, da graduação, né? Que hoje em dia, infelizmente, a gente vê muita gente falando que não precisa, né? Que vou empreender e é isso. Mas não, a gente tem esse cerne de conhecimento extremamente poderoso que é a universidade. Acho que o mundo está cheio de exemplos de pessoas que não completaram a sua formação e que viraram empresários muito bem-sucedidos.
eles não completaram, mas eles começaram. Isso é muito importante que seja dito, né? Não teriam sido expostos às possibilidades do ponto de vista científico se não tivessem passado pelo processo, né? E é bonito a gente ver a história, largou a universidade e hoje é bilionário. Mas veja, ele começou a universidade, ele entendeu a partir daquele locus, a partir daquela convivência, a partir do que ele foi exposto, o potencial de determinadas tecnologias, de determinados achados científicos para desenvolver uma tecnologia que importa para muitos. Então existem outras maneiras de fazer, existem, mas se você for olhar todas as histórias, ou a maioria das histórias, ela começa com um cara que viu alguma coisa na universidade, entendeu o potencial disso, né? A gente conhece essas histórias muito famosas, mas eu conheço não sei quantas histórias pessoalmente, pessoas que são meus amigos, claro, né? Que a partir dessa convivência, do entendimento do que era possível fazer, desenvolveu toda uma carreira nisso aí. Então, realmente, tudo começa, ou é um começo, digamos, sólido e bem estruturado, dentro das universidades, né? Tem muitas e muitas histórias que começam ali. E isso muda vidas, né? Isso muda sociedades, e acho que vai ser... Mudou países, né? A gente vê isso, por exemplo, na Coreia, claramente, na China, claramente, e eu acho que pode ser um caminho muito interessante para o Brasil. Uma coisa que me surpreendeu bastante, essa semana passada saiu um artigo da Nature, né? Onde tinha lá os países onde as pessoas estão mais satisfeitas de fazer o seu doutorado. Adivinha quem estava na lista dos 5? O Brasil? O Brasilzão. Olha, que legal. Né? Então, isso é uma coisa interessante, porque realmente, do jeito que você olha na matéria, as pessoas entendem que existe realmente no Brasil uma oportunidade, e veja, a partir de programas públicos, tá certo? A gente está falando, por exemplo, da CAPES ou do CNPq, né? Que em princípio não tem nenhuma função direta na inovação. Eles estão lá para financiar a pesquisa. É claro que se acontecer inovação é maravilhoso, mas isso dá um colchão, dá uma base, uma infraestrutura onde as coisas podem acontecer, que nós temos isso. Claro. Né? Talvez, pela reportagem, eu fiquei muito surpreso, que talvez nós tenhamos isso numa escala muito mais interessante do que eu suspeitava a princípio. Porque em outros países, Estados Unidos, por exemplo, né, é muito mais difícil você conseguir essa base, né, que é pequena ainda no Brasil, mas que existe. Isso, né? Então, a gente tem muito a tirar o proveito disso para construir em cima disso. Acho que se a gente entender isso, acho que as coisas vão mudar no país. Tem que olhar a metade cheia do copo, né, Rafael? Sem dúvida. O professor já respondeu, né? Eu sou completamente defensor e promotor das universidades públicas e privadas, das boas universidades, né? Que entendem o que é inovação, o que é pesquisa. Além do mais, falando de pesquisa, de método de trabalho e tudo mais, de ter esse background. Então, o professor já falou, eu vim da URGS hoje e não é só o conhecimento que tu adquire, é o ambiente. Tu estar em contato com a sociedade, tu estar em contato com grandes hospitais públicos, onde tu entende, porque eu gosto muito de vários hospitais privados no Brasil, de excelência. O próprio Albert Einstein, outros hospitais, mas tu tem uma vivência, aprender, estar dentro de uma universidade e ter contato com o Hospital de Clínicas, com o São Lucas, e ver a inovação ali dentro de maneira direta, aplicada. Só queria fazer um incremento. A gente está falando muito dessa questão da importância da universidade. Para mim é vital. Eu não consigo nem cogitar ter criado a R2 Pharma sem ter esse conhecimento, essa base, essa cultura, né? Estou falando de cultura, né? Mas uma coisa também que eu quero destacar é a resiliência. Claro. É impressionante hoje quando eu vejo uma startup, um novo empreendedor. Quanto vale meu negócio? 3 bi. Eu falei, como 3 bi? Não tem nem produto no mercado. Não, mas eu vou mudar o mundo. Eu falei, cara, enquanto tu tá conversando aqui comigo, tentando provar que tu vale 3 bi, já tem 6 empresas na Califórnia que já estão com essa tecnologia implementada e vai te devorar. Então, tem que ter resiliência. Eu vejo que o empreendedor, eu vejo que o pesquisador, ele tem essa resiliência, ele tem o seu momento, suas etapas, e o seu método, ele sabe o que é fazer uma pesquisa. Eu aprendi muito sobre resiliência no negócio no laboratório de pesquisa.
Tu não consegue criar alguma coisa de impacto do dia para a noite. Não consegue. Nem tudo são flores, né? Vai ter... Tu vai ter problema. Quando sair do laboratório ou de um serviço público, que é excelente, ou de ser médico no hospital, e tu virar a chave e querer ser empreendedor, tu tem que saber que tu vai sair da zona de conforto e que vai ter muitos momentos que não vai ter nada de conforto, certo? Muitas dificuldades. Quantas vezes eu cheguei na minha casa e pensei o seguinte, cara, se der errado isso que eu estou fazendo, amanhã eu não tenho dinheiro para pagar a conta da minha família. Era diferente, eu abri mão de um salário no hospital para ser empreendedor. Então, isso o pessoal tem que entender. Tem que ter, sempre digo, associo muito ser empreendedor, ouvir da academia e montar um negócio, fazer uma prova de Ironman, por exemplo. Claro, mas... Tu não ganha a prova de Ironman nos primeiros 3,8 quilômetros de natação. Tu vai ter que chegar até o final da maratona, certo? E aí, a maioria dos profissionais que vão bem no Ironman não é porque estão melhor treinados do que os outros, mas é porque tem um mental capaz de bypassar as dificuldades. Que bom. Bom, viva a ciência brasileira, né? E vamos ter resiliência, então. Vamos ser resistentes às dificuldades. Aquele um dia bom claro. compensa os 100 ruins que você teve, né? Exatamente, que você teve. E vamos focar nele. Muito obrigado pela participação de vocês. É um prazer tê-los aqui com a gente. Um grande aprendizado. Tenho certeza que inspirou muitas pessoas aqui. A gente volta daqui a pouco, gente, às 14 horas, então, para falar de criatividade. A nossa trilha vai ser com a Milena Cheruti, da AD Jogos RS, e o Marcelo Lacerda, da Magnopus. Mais uma vez agradecendo os parceiros que tornaram esse evento possível, a FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, Cluster Games RS, AD Jogos RS, Sebrae, Rede RS Startup, Fapergs, HPE, Banrisul, Chicken Trilhas, Zabix, Associação Gaúcha de Startups, Legacy, ABGI Brasil, Amprotec, Dobster, Senai Cimatec, Rede Master de Hotéis, a nossa hospedagem oficial, e a nossa mídia partner, a Rádio Band News FM. Muito obrigado para você que está nos acompanhando até agora. Até daqui a pouquinho, Tecnopuc Experience 2025. O futuro está sendo construído. Vivencie ele por um dia.